Você já pode abrir a sua Bíblia no Salmo de número 6. Amém? Salmo de número 6. Você abre a sua Bíblia, o seu aplicativo. Pode deixar aberto, mesmo depois que a gente lê a palavra do Senhor, você pode deixar a sua Bíblia aberta, que a gente vai ainda falar sobre alguns versículos aqui do Salmo 6. Mas a palavra do Senhor... Deixa eu botar até óculos hoje, porque o negócio hoje ficou feio. Salmo de número 6, a partir do versículo de número 1. A palavra do Senhor diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no seu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minha lágrima o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, está aqui a tua palavra, Pai. A tua santa palavra, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa falar conosco de forma grande e poderosa nesta noite, Pai. Espírito Santo, toma cativa nossa mente e o nosso coração nesta noite. Oh, meu Deus, o Senhor sabe o que cada um tem colocado diante do Senhor, o Senhor sabe as necessidades, o Senhor conhece os clamores, o Senhor conhece as orações, os choros, as súplicas, meu Pai. Então, em nome de Jesus, que eles possam sair daqui hoje renovados na sua fé, renovados, meu Pai, no seu espírito, Pai, para viver o tempo novo que o Senhor tem preparado para cada um deles, Pai. Consagrada está esta palavra ao Senhor, Pai. Que a minha carne se cale e que teu espírito prevaleça em mim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aqui só Davi poderia escrever isso, né? Porque Davi teve um nível de relacionamento com Deus muito diferente daquilo que a gente supõe ser o relacionamento correto com Deus. Davi era um homem de altos e baixos violentos. Ele ia no topo do céu e descia aos níveis do inferno. Ele fazia isso cantando. Tá aí um negócio difícil. Davi é um indivíduo que passa a vida em crise, momentos de angústia, na própria casa, na relação que tem com a família. Ele é um indivíduo que Deus desloca Samuel até a casa dele, no dia que ele não está lá com os pais, com os irmãos. Mandam buscar, ele chega na casa, é ungido na presença de seus irmãos, um dia bom, né? Um dia top, um dia D. Termina o dia, ele volta e vai para o anonimato de novo, fica um bom tempo lá. Davi tem isso, momentos de grandes expectativas e momentos de fracassos. Ele é um indivíduo que no dia que ele está no lugar mais alto de Israel, que é no terraço do palácio, ele enxerga a mulher dos outros, toma posse dela e vai parar no ponto mais baixo de sua vida. Davi tem essas coisas, porque Davi tinha uma coisa que Deus ama. Davi sempre levou Deus a sério, do jeito que ele é. Se Deus fala com ele na festa, ele dança. Se Deus fala com ele na crise, ele reclama. Se Deus não fala, ele pede. Onde é que o senhor está? Ele sente falta. Davi é um homem que sente falta. Davi fez uma coisa na Bíblia que é incrível. Davi conseguiu inverter o processo de adoração. Só para você ter uma ideia, o que Davi fez? Quando você vai lá em 2 Samuel,
Davi faz uma coisa que eu acho incrível. Davi está no seu palácio de verão, ele está descansando. O texto bíblico diz que Deus deu a Davi descanso de todos os seus inimigos. Então imagine a paz. Imagine o momento Davi lá sentado no seu palácio de verão, de férias, né? Palácio de cedro, lindíssimo. Ele dá uma olhada e diz assim: como é que está a situação política com o rei do norte? Está tudo bem, todo mundo te respeita. E no sul a mesma coisa. Leste, tudo bem. Oeste, tranquilo. Não tem problema nenhum, não. Como é que está a situação em Israel? Fantástico. Ele fala, meu Deus, que maravilha. Nesse momento, sabe o que é que Davi faz? É o único caso, né, em que Davi é quem pensa em abençoar Deus. É impressionante. Davi para e diz assim, bom, está tudo em paz. Eu estou num palácio de cedro e Deus está numa arca, numa caixinha desse tamanho. Está errado. Como que eu posso estar num palácio desse e Deus está num negócio pequenininho? Não dá. Vou fazer um baita templo para Deus. Aí o que é que Davi faz? Ele é o único que, quando está na prosperidade, ele pensa em prosperar Deus. Imagine. Ele está dizendo, Senhor, já que o Senhor me abençoou, eu vou devolver o máximo para o Senhor. É tão fantástico que Natan, que é o profeta que está sempre com Davi, olha para ele e diz assim, faça o que está no seu coração. Aí levanta, vai para casa. Quando chega em casa, Deus chama Natan e fala para o meu servo Davi assim, ó, alguma vez eu te pedi alguma coisa? Vá lá e fala para o meu servo Davi. Davi, eu já te pedi alguma casa, só que não é uma briga. É o contrário. Deus fala assim, para Natan, para falar com Davi, onde o povo de Israel esteve, eu estava. Onde eles paravam, eu parava. Onde eles levantavam a tenda, eu levantava com eles. Nenhum deles, nenhuma vez, se lembrou de mim, pensou em fazer uma casa, a não ser Davi. Agora, porque ele foi o único que pensou em mim, agora quem verte sou eu. Ele não vai construir um templo para mim. Eu vou construir um na linhagem dele. Templos de pedras caem e o que eu vou fazer, ninguém nunca vai derrubar. Deus queria dar um espaço geográfico a Davi, né? Deus queria dar um espaço, Davi queria dar um espaço geográfico a Deus, mas Deus queria dar um espaço eterno a Davi, né? Então, todos que falam assim, pelo sangue de Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, todos nós clamamos, todos nós falamos o nome de Davi, né? E aqui no verso primeiro ele fala, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. No teu furor. Olha o que ele fala, coisa forte. Ele chama a Deus e fala assim, Senhor, eu já estou aqui numa situação de crítica. Até hoje os teólogos não sabem o que aconteceu aqui, né? O contexto. Eles ficam divididos. Uns dizem que Davi estava ainda no contexto do problema com Absalão, que deu um golpe de estado no pai, roubou o rei. Outros acreditam que ele está com uma série de culpas. Alguns dizem que ele estava passando por série de enfermidade na alma e no corpo. Mas isso não interessa. O que interessa é que Davi já começa um salmo dizendo, Senhor, o negócio está feio para o meu lado. E não vem me castigar, não me arrebente, não. Davi tem essas conversas com Deus assim, ó. Ele briga com Deus a Bíblia toda. Tem um escritor que eu vi outro dia, o escritor falando assim, toda vez que você brigar com Deus, prepare-se, que você sempre vai perder. Mas vai ser as derrotas mais bonitas da sua vida. Que Deus bate com a graça e você fica todo machucado e fala, Senhor, faça de novo. E Davi, todo dia, Davi brigava com Deus, né? E aqui ele fala, não me castigues no teu furor. Mas o que é interessante? Ele fala assim, o que é que eu vou fazer contigo? Você vai cair na minha mão ou na dos homens? Ele fala, na tua. Davi está dizendo assim, Senhor, eu gosto dessa nossa relação turbulenta, porque eu não consigo ficar sem o Senhor. Aí no dia que ele peca, ele fala assim, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, devolve a alegria da tua salvação, não me lance fora da tua presença. Aí o que é que ele está dizendo? Ainda que irado comigo, deixa eu ficar perto do Senhor. Ainda que esteja difícil, eu quero ficar do teu lado, porque eu sei que essa fúria tua nunca vem fora da tua graça. Aí no versículo 2 ele começa assim, tem compaixão de mim, Senhor. Milênios depois, a mulher Ciro-Fenícia vem no meio da rua falando isso. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Imagine
Deus ouvindo isso, ela falando isso, né? Ela falando isso. Ela não era judia, grega, gritando o nome de Davi na rua. É espetacular isso. O texto está dizendo o quê? Deus tem compaixão de mim. Essa oração é tão profunda que Deus se identifica nessa oração. Os judeus trabalham no... Né, eles acham que compaixão não é pena nem dó. Compaixão é um sentimento de troca de lugar com quem sofre, né? Mães que estão aqui entendem isso de compaixão. Quando o filho está brincando com o outro e você está ali quieto e você vê o filho cair e começa a chorar, e você já interrompe a conversa, vai logo para cima da criança e pega e abraça e vê o que é que está acontecendo. É compaixão. Alguma mãe que já fez isso? Sabe quando você está com o bebezinho no colo, né, chorando a noite inteira e não sabe dizer qual é a dor? Você fica ali orando, chorando, você vai falar, ai meu Deus, eu queria até trocar de lugar, porque eu não sei o que é que está acontecendo. Sabe o que é isso? É compaixão. E aqui, olha o que é que Davi está pedindo a Deus. Senhor, troca de dor comigo. Tem compaixão de mim. Me pega no teu colo. Sente o meu desespero. Senhor, faz alguma coisa comigo, com a minha alma. Isso aqui é uma oração honesta, genuína, pura, que não tem técnica, não tem rodeios, não tem beleza artística, poética. É só falas da alma, rasgada. É o dia que você não sabe como é que começa e termina a oração. É o dia que você enrola nas orações, você não sabe o que dizer. A única coisa que você faz é emitir gemidos. E essa língua é do céu. E o Espírito Santo intercede por nós. Às vezes a gente não sabe nem como falar. Por isso que Deus sente o que a gente sente. Aí no versículo 2 ele diz assim, ó, porque eu me sinto debilitada, eu sou fraco. Senhor, eu sei que as minhas forças têm limites, a sua não. Eu sei que eu sou complicado, que é difícil para mim, mas eu não consigo. Às vezes eu determino, mas eu não consigo colocar em realidade. Às vezes a minha força é grande, é maior, às vezes eu penso que eu oro melhor, que eu canto mais que todo mundo, que eu conheço mais a Bíblia, mas não são verdades. Porque quando... Aqui Davi fala assim, quando eu deito, eu sei que só sobra eu, não tem mais ninguém. Eu sei que você olha lá de cima e não me vê como a gente se vê. O Senhor me vê exposto, fragilizado. Eu sei que é assim que o Senhor me enxerga. É assim que Deus enxerga Davi e nos enxerga também. E é assim que o Senhor vai gostar da gente. É assim que Deus gosta da gente, frágil, dependente dele. Está se sentindo fraco aqui? Graças a Deus. Aí é um campo de ação que Deus gosta, os fracos, aqueles que admite que não tem força. É isso que Deus quer, abraçar a nossa vida para nos deixar mais fortes, para que a gente possa enfrentar o amanhã. E aqui, ainda no versículo 2, diz assim, ó, porque eu sou debilitado, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Imagine, abalados, estremecidos. Ele está dizendo assim, eu estou estremecido. Será que ele estava com febre, que estava tremendo, estremecido? Não sabemos. Ele fala assim, ó, me cura porque você está tremendo tudo aqui. Pode ser um tremor físico, que assusta a gente, né? Que tira a gente do nosso controle. Mas pode ser um tremor da alma, emocional. Senhor, está tudo complicado para mim. A gente não sabe quando ele fala assim, meus ossos estão abalados. Mas estava complicado, estava difícil. Olha para mim que eu estou debilitado, fraco, fragilizado, debilitado, abalado. Isso aqui é simplesmente Davi. Não é qualquer um, é Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Imagine Davi, que a gente acha que era tão forte, que era um homem segundo o coração de Deus. Mas ninguém é super, ninguém é perfeito, ninguém é super santo, ninguém é blindado. Não existe. O povo fala, sou blindado gospel. Eu sou assim, eu sou forte. É frase da moda. Mas frase da moda vende, aí o crente compra.
Mas lembre-se de uma coisa: se não blindou nem Davi nem Paulo, vai blindar eu e você por quê? Ou a gente tem alguma coisa, né, que Paulo e Davi não tinham, ou a gente está pensando de forma errada. Porque nem Davi nem Paulo foram blindados pelo Senhor. Foram atingidos, sofreram. E a gente acha muitas vezes que nada vai nos atingir. Não, eu sou blindado. Não. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Imagine, Davi, meu Deus. Davi, que a gente fala assim, meu Deus, esse homem era o máximo. Olha o versículo 3. Também a minha alma está profundamente perturbada. Imagine, muito perturbada. Tem uns que falam assim, minha alma está profundamente perturbada, outros falam assim, muito perturbada. E ele fala assim, mas tu, Senhor, até quando? Ele fala assim, Senhor, eu sei como o Senhor é, eu sei que o Senhor me vê por dentro, né? O Senhor conhece a verdade do meu íntimo. Davi sabe que Deus não seguia por aparência. Davi conhecia profundamente o que Deus estava pensando. E ele fala assim, Senhor, eu estou quebrado, estou fragilizado, estou arrebentado, minha alma detonada, o meu ser inteiro fragilizado, e o Senhor até quando não vai fazer nada, Deus? O Senhor não vai fazer nada? Ele estava dizendo assim, e aí? Vai ficar o Senhor aí de braços cruzados, eu aqui arrebentado? O senhor é forte, pode me ajudar com um olhar, e eu estou aqui sozinho, guiado pelo caos, estou no caos, no meu ser, a batalha está aqui dentro, por fora alguém pode me ajudar, mas aqui dentro só o Senhor, e o Senhor não vai fazer nada até quando? O Senhor não vai se mover? Tem gente que às vezes tem até medo de falar isso para Deus, né? Meu Deus, não, eu tenho que falar para Deus assim, tudo, né? Outro dia eu vi na livraria assim, faça a oração que Deus ouve. Gente, qual é a oração que ele não ouve? Aí a gente acha que orar para Deus é fazer aquela coisa assim, né? Tudo assim, cronometradozinho, falar palavras que nunca usou na vida, tudo rebuscado, e dar uma volta até chegar. Aí termina a oração, você está vazio. Porque esse tipo de coisa é discurso vazio. Mas você tem que se rasgar. Davi era o contrário. Davi fala, e aí, Deus? Até quando? É tão sério isso que Davi faz que ele começa a gritar. No verso 4 é um grito. Volta-te, Senhor, e socorre-me. Ele apela pela misericórdia de Deus. Salva-me. E aqui misericórdia é o sentido mais profundo de alguém que tem poder sobre o outro, que pode ajudar até por tudo. E Davi aqui está apelando. Senhor, se o Senhor não quer me salvar por amor, me salva por misericórdia. Davi estava apelando para Deus. E às vezes a gente fica cheio de dedo para apelar, para pedir, para falar. Né? A gente fica, não, porque Deus, eu não vou falar isso para Deus, não. Pede a Deus, abre a boca e pede misericórdia. Pede a Deus compaixão, fala, Senhor, eu não estou conseguindo, eu não estou aguentando. Davi está nesse nível. Davi estava nesse nível. Porque Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi está dizendo, Senhor, vem para cá. Vem cá, fala alguma coisa, fala comigo. Vem falar comigo. E às vezes a gente só faz murmurar, mas a gente não fala com quem pode ajudar. A gente fala para um amigo, para um familiar, mas Deus podia fazer, Deus podia. E por que você não fala isso para Deus? Faz como Davi aqui, ó. Senhor, vem me ajudar. Uma oração rasgada, de guerra. Uma oração daquela que não dá nem tempo de rebuscar. Não é oração de culto, assim, festivo, não. É de madrugada. Sabe aquela madrugada que você está lá com dor de dente, que você não sabe nem o que falar? Você já fez uma oração com dor de dente? Com dente doente? Com dor de cabeça, de enxaqueca, que você quer tudo escuro? Você já fez uma oração quando você está na fila do hospital esperando para fazer um exame, que ninguém te dá uma notícia?
Você já fez uma oração quando não sabe nem o que falar e você fica parado, assim, só no silêncio, e tudo que você escuta é só o ponteiro do relógio? Era assim que Davi estava, desse jeito. Porque se você nunca passou por isso, eu não sei para quem é que eu estou falando aqui, não, porque eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. Aí Davi chega aqui, ó, ele não aguenta mais, e ele fala assim, ó, no 5, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Davi, imagine, vai imaginando aí. Ative o modo imaginação. Imagine esse momento, Davi no meio do caos, arrebentado, destruído. Aí, de repente, ele tem uma memória e diz assim, Deus, o senhor não vai me ajudar, não? Agora, diz aí, Senhor, quando eu pego a minha harpa e começo a tocar, o senhor gosta? Se eu morrer, nunca mais eu vou cantar nem tocar. Na sepultura ninguém canta, na sepultura não vem louvor, no cemitério não tem música. Se o senhor quer que eu continue cantando, me salva, porque eu vou fazer isso pelo resto da vida. E Deus salvou, porque Davi saiu disso aqui. E às vezes a gente fica assim, ó, Senhor, aí você tem que dizer, Senhor, me salva. O Senhor sabe que para continuar te adorando, para continuar te celebrando, para eu continuar marchando na terra, eu só preciso que o Senhor me ouça e me salve. Eu canto para a tua glória, eu existo para a tua glória, eu me casei para a tua glória, eu frequento a igreja para a tua glória, a minha vida é para a tua glória. Se ela acabar aqui hoje, o que é que eu vou fazer? Mas eu quero permanecer para a tua glória. Eu quero permanecer no teu caminho. Foi isso que Davi disse aqui, no versículo 5. Agora, quando você vai lá em Isaías, no capítulo 38, né, no 17 e 18, tem um rei Ezequias, que é uma cena tão engraçada, né, para uns. Chega o profeta Isaías e diz assim, olha, Ezequias, é o seguinte, arruma aí tua casa, porque você vai morrer. Aí, de repente, ele sai, imagine, eu sou o profeta Isaías, chegou, Deus mandou você arrumar sua casa, porque você vai morrer, vira as costas e saio. Aí Ezequias vira para a parede, chora. Aí Deus diz assim, ó, antes de sair do templo, volta lá e fala que ele não vai morrer mais, não. Será que a gente voltaria para dar esse recado, não? Acabei de falar isso, vou ter que voltar para falar tudo ao contrário. Aí Deus fala para ele, você vai viver. Aí sabe o que é que Ezequias faz? Né? Aí Ezequias, quando recebe a notícia, ele vai lá e grita para Deus. Ele pede a Deus. Ele fala com Deus, me livra, Senhor. Ele fala, se fosse outro, ai meu Deus, eu vou chorar porque eu vou morrer, que Deus disse que eu vou morrer. Na sepultura nada vou poder te louvar, Senhor. Nem na morte não vou te cantar louvores. O que desce a cova não espera a tua verdade. Ezequias está fazendo assim um eco da oração de Davi. Eu sei, Deus, os mortos não te cantam mais. E às vezes a gente fica assim tão parado, esperando, sabe, só esperando a morte chegar. Muita gente está na igreja, está morta, não canta, não ministra, não fala nada, não diz nada, apenas vem. E vem só para marcar um ponto. Mas tem que ter avivamento, tem que ter saúde espiritual, vida para quem está morto. Não é apenas só dizer que serve a Deus, que é cristão, que vem em uma igreja, não. Às vezes a gente está morto, porque a gente não clama a Deus, não fala a Deus, a gente não pede a Deus, a gente não diz, Senhor, está difícil, eu estou precisando, eu preciso ser renovado, eu preciso, Senhor, continuar caminhando. E às vezes a gente não fala nada. A gente permite que as coisas continuem acontecendo do mesmo jeito. Nós precisamos de novos começos. Novos começos. Deus cura todas as coisas. Deus salva, Deus transforma. Tudo que a gente toca pode ser transformado, pode nascer de novo. As coisas podem acontecer de forma diferente. Novos tempos, novas estações na nossa vida. Olha o que diz o versículo 6. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários.
Senhor, tem dias que é difícil, não dá para dormir, é depressão o tempo todo, eu molho minha cama de lágrimas. Isso para o judeu é muito forte, a cama cheia de lágrimas, de água, né? Dizer que a cama está inundada de água, e tudo que o judeu detesta, água demais. O judeu sempre teve problema com as águas, são amargas, são problemas entre eles e os inimigos. Então, aqui a ideia de Davi de colocar isso, fantástico. Onde eu vou, eu faço mar com as minhas lágrimas. Davi escreveu isso por uma coisa só. Se tem alguém que sabe cantar a partir das lágrimas, é Davi. Davi, ele cantava a partir das lágrimas. Quem canta sabe, quando você canta chorando é feio. Fica embargado, mas é o melhor canto que Deus gosta. O melhor canto é esse. Quando a gente canta a Deus, louva, adora, porque a gente está ali, ó, buscando a Deus, falando com Ele. Não é performance, não é teatro, não é aplauso, não. É assim que Deus quer que a gente seja, como Davi, chorando, gemendo. E a gente vê, às vezes, entra na igreja destruído, acabado, e não quer nem, sabe, não dá lugar para Deus trabalhar no nosso coração. Fica ali contido, contém um choro, contém adoração, contém palavras de adoração ao Senhor, porque às vezes a gente tem vergonha que outra pessoa diga assim, meu Deus, será que vão pensar que eu estou assim? Davi era um rei. Davi era aquele homem segundo o coração de Deus, ele não tinha vergonha de nada. Se era para dançar, ele dançava. Se era para chorar, ele chorava. Se era para louvar, ele louvava. Ele não estava nem aí para nada. Ele queria apenas a comunhão dele com Deus. Ele queria apenas louvar o Senhor. E quando a gente estiver desse jeito, a gente tem que saber que tem pessoas para ajudar, tem pessoas para vir, para ajudar a enxugar as nossas lágrimas. Ninguém está sozinho, porque se a gente está numa igreja, é porque a gente tem pessoas para ajudar, pessoas para vir abraçar, dar o abraço do Espírito Santo de Deus em nós. E às vezes a gente entra e sai ainda até pior do que a gente entrou. Porque a gente fica tão contido que fala assim, eu não sei nem o que é que eu vim fazer na igreja hoje. Pronto, acabou. Você já blasfemou contra Deus. O que é que você vai fazer na igreja? Você vai adorar Ele. Você não vem para a igreja para receber apenas uma palavra, porque eu preciso de uma palavra para a igreja, não. Você vem para a igreja primeiro para adorar a Deus. Receber resposta é consequência da sua adoração. E a gente não pode sair da igreja, entrar e sair do mesmo jeito. Porque a gente vem para a igreja e sai desse jeito. E aí, no outro dia que você vem para a igreja, você vem pior ainda. Fala, fui para a igreja, mas eu sei que não vai acontecer nada. E vira uma bola de neve. Mas você está aqui hoje por causa da graça do Senhor. Não foi porque sua irmã chamou, seu marido chamou, sua esposa chamou. Não foi porque você viu no Instagram, não. Foi Deus que te trouxe para a casa dele. Então, quando a gente está na presença dele, quando a gente está na casa do Senhor, a gente tem que se derramar na presença dele. Tem irmã Jurema que todo mundo falava, né, pastora? Por que Jurema grita tanto? Por que Jurema fala, Jesus é lindo, Deus maravilhoso? E todo mundo falava, a irmã Jurema fala demais, grita demais. Ela disse, eu não estou nem aí. Porque eu sei de onde Deus me tirou, o que Deus fez na minha vida, então eu vou para a igreja mesmo, adoro, eu grito, quando eu estou precisando eu vou gemendo, eu choro. É desse jeito, é isso que Deus espera. No momento da dor, às vezes a gente acha que ninguém mais sofre, que só a gente, né? Dor, quando a gente está aqui compartilhando esse espaço, né? Compartilhando a oração, compartilhando o louvor, mas dor, realmente, a dor a gente que sente. Se alguém aqui tiver com a dor aí, a gente não sabe, está sentindo a dor sozinho, mas Deus sabe. Alguém pode rolar de dor do seu lado na sua casa, você fala assim, oh, pode estar doendo tanto assim, mas você não está sentindo no seu corpo a dor dela. Dor é sensação solitária, mas Deus é tão tremendo que Ele tirou do nosso corpo a memória física, da dor física. Imagine se Deus deixasse a memória da dor física
No dia que eu tive meu bebê, eu tive a dor de parto, foi assim, você fosse sentir a dor. Deus tirou isso, a gente não sente mais, não tem memória. A gente não sente no nosso físico a dor. Deus tirou isso. Ele não quer que a gente tenha a sensação de dor em nada. A gente sente, lembra de tudo no hospital, a gente sente que a gente sentiu, que a gente foi desse jeito, mas a gente não sente a dor, mesmo a dor, a gente não sente. Né? A gente não sente a dor no nosso físico, a gente lembra, mas não sente. E assim que o Senhor quer que a gente também, na nossa dor na alma, que a gente também lembre do que Ele fez, mas que a gente não fique carregando essa dor, que a gente fique, sabe, com esse pranto dentro de nós. Aqui, Davi maravilhoso, Davi bota tudo para fora. Davi não fica nada, Davi fala, Senhor, eu estou cansado de gritar, de gemer, de sofrer, de sentir dor. Será que você, quando está sentindo essa dor na sua alma, você grita e você geme para Deus, você busca a ajuda daquele que pode todas as coisas, que pode te curar, que pode arrancar essa dor de dentro de você? Ou você entra e sai do mesmo jeito? Né? Dores na alma, o Senhor tira também. Às vezes a gente está com dores, né? E a gente guarda, recalca, deixa no canto, finge que esquece, tenta trabalhar com outras coisas, faz que não é com ela, mas uma hora volta. Ninguém guarda lixo tanto tempo até que comece a feder. Você pode deixar o lixo ali, mas quando começa o mau cheiro, você tira. E o Senhor te trouxe nessa noite aqui para te dar um banho de dentro para fora, curar as suas memórias amargas, os seus traumas. E a cura acontece pela palavra. E depois pode ser aliado a algumas terapias, algumas coisas, mas começa na palavra. A cura começa na palavra de Deus. Secar a tua cama molhada de lágrima. É na palavra de Deus que começa. E como é que Davi termina aqui? Afaste-se de mim todos vocês que praticam iniquidade. E ele fala assim, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. O nosso Deus não recebe ordem, ele aceita súplicas. Ele não recebe ordem, ele aceita súplicas. Quando você encontrar alguém que diz assim, tem que dar uma ordem para Deus, deixa ele sozinho lá. Saia de perto que isso pega, é contagioso. É doença espiritual. Você não tem que dar ordem para Deus. Mas quando você vê alguém suplicando, chegue junto dessa pessoa. Porque quanto mais você suplica, mais você chega mais perto de Deus. Foi assim que ele escutou o clamor do povo de Israel. Ele ouviu. Ele gosta de súplica, mas não recebe ordem. Ele dá sua graça aos humildes. Então a gente não tem que dar ordem a Deus, a gente tem que gritar, a gente tem que gemer, a gente tem que suplicar. E aqui que texto espetacular, quando ele fala assim, ó, acolheu a minha oração. Imagine, ele respondeu a oração de Davi. Às vezes Deus não responde porque o que ele quer dar não é o que a gente está pedindo, mas ele acolheu, ele abraçou a oração. O Senhor escutou a voz esquisita de Davi vinda do pranto dele, né? Secou o pranto de Davi, acolheu a oração. Ele guardou a oração de Davi. Eu vou guardar, eu vou analisar, eu vou avaliar. Enquanto isso, você vai vivendo lá na frente, vai chegar o dia que você vai dizer assim, eu sei em quem tenho crido. Ele acolheu as minhas palavras de lá de trás, guardou no coração e devolveu. O céu reage às nossas orações. O céu reage às nossas orações. As nossas orações, elas não são em vão. O céu reage. Reage. Aqui Davi não fala assim, eu vou vingar, eu vou fazer, vou abater todo mundo, não. Ele diz assim, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, porque nesse exato momento que eu quero é a tua presença. Ele começa chamando o Senhor, começa a conversar com ele, e aqui ele já está mais perto, a coisa começa a se aproximar. E essa é a grande sacada de Deus na dor. É pela dor que ele vai aproximando a gente. Não é masoquismo, não. A dor acha a gente e a gente vai encontrando com Deus
E chega um dado momento que a gente diz assim, agora eu sei quem tenho crido, porque os meus olhos te veem. Olha, Jó. Né? Jó disse que agora eu sei quem é Deus. Quando os olhos doeram, quando eu fechei para chorar, quando eu passei pela dor, o Senhor, agora eu sei quem é o Senhor. E nessa noite a gente tem que sair daqui agradecendo a Deus por cada dor que a gente já passou na vida. É motivo para a gente dizer assim, obrigado, porque nesse processo todo eu me transformei naquilo que o Senhor queria que eu fosse. Cuidado assim, ó, com gente que fica o tempo todo alardeando vitória. Cuidado. Porque o povo fica, parece até que tem um outro Deus, o Deus da vitória. Porque no meio evangélico agora tudo é o Deus da vitória. Não é só isso, não. Jesus falou que para os discípulos no mundo tereis aflições, plural. Cabe tanta coisa aí dentro. Mas, esse mais de Deus que é tão importante, né? Mas, tem de bom ânimo. Sabe o que é que ele está falando com ânimo? Com ânimo, não pare. Continue. Porque você desanimado é você sem alma. Imagine, Deus me livre disso. Pode estar passando o que for, você tem que estar animado. O desanimado, ele perde a alma. E Deus, ele vai para dentro de nós, ele muda a nossa história, muda a história da nossa vida. Porque ele mergulha dentro de nós, o Espírito Santo mergulha dentro de nós e muda a história da nossa vida. O Espírito de Deus quer mudar a história da minha e da sua vida. E ele vai começar a fazer isso pela nossa visão, que a gente possa enxergar as novas perspectivas. É isso que Deus quer para cada um de nós. Fazer como Davi, orar em tempo de angústia. Porque Deus é quem vai tirar toda essa dor daí de dentro, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Porque o Senhor, ele ministra vida na sua vida nesse dia de hoje. Vida nos seus sonhos, vida na sua casa, vida no seu trabalho, vida no seu relacionamento. Né? Pessoas que dizem assim, eu não aguento mais, já foi, não quero. Deus está ministrando vida para você. Aí você pode dizer, Deus, na sepultura não tem cântico, não tem momento de louvor, mas eu quero que o Senhor vá lá na minha casa, porque lá na mesa da minha casa vai ter festa, né? Como diz no Salmo 18, tem festa, tem morada, tem louvor. Eu acredito que quando se trata de dor, Deus fala com todo mundo, né? Quando fala de dor. Então, assim, não sinta que é só com você, não. Deus fala com todo mundo quando fala de dor. Com todo mundo. Deus está falando até com aquele que diz assim, não, está tudo tranquilo na minha vida. Ele está falando para você, eu sei, mas firme as suas bases, porque ventos costumam soprar. E hoje o Espírito de Deus te trouxe aqui para fortalecer a sua alma. Para aquele ou aquela que está aqui hoje destruída, juntando os cacos, o Espírito de Deus, ele vai te colocar no colo, para te dar um abraço, para fortalecer a tua fé, para lembrar você o que tem falado desde o ventre da sua mãe, que ele te ama, que ele te chamou, que ele te escolheu, que ele gosta quando você canta, quando você louva, coloca palavras no seu coração. É ele que leva as pessoas até você, para você falar do amor de Jesus. É Deus quem conhece as suas dores, cada ai, cada gemido da sua vida, cada coisa que apertou a sua história, cada vez que você tropeçou, ele estava lá. Ele está no teu quarto fechado, quando ninguém te ouve, nas madrugadas que você chora escondido, sufocando o choro no travesseiro para que ninguém ouça. Ele está lá. Ele está no escritório quando você está caladinho, falando em silêncio. Ele também está no banheiro da sua casa, quando você chora, enquanto você está no caminho para a igreja. Ele estava lá quando você desistiu, quando você disse, eu não quero mais saber, eu não vou mais. E olha que bênção, hoje nós estamos aqui. Sinta-se abraçado com você. Você é filho e filho, a filha e filha amada do Pai. Você é amado do Pai. Não existe nada que possa tirar o amor que ele sente
por cada um de nós. Nada pode diminuir o amor que ele sente. Nenhuma das palavras que foram ditas na família contra você. Nada que foi palavra lhe sentença, porque ele protege o teu coração. Ó Espírito Santo, a casa é tua, Senhor. Eu quero te apresentar aqui, Pai, teus filhos que estão aqui nessa noite, Pai. Aqueles que estão aqui que vieram só pela tua graça. Não sabia nem o que ia acontecer aqui hoje, Senhor. Mas veio. E hoje o teu Espírito abraça e diz ao ouvido de cada um aqui: eu sei, eu vi, eu conheço, eu estou no processo. Faz os teus filhos enxergarem além, Senhor. E ver que maior é o que está neles do que o que está no mundo, Senhor. Que as fúrias, os levantes não permaneçam, Senhor. Porque o Senhor tem o tempo de refrigério estabelecido nesta noite, Pai. Eu te apresento, meu Pai, mais uma vez os teus filhos que sofrem, Senhor. Fortalece esses filhos, Pai. Fortalece essa casa. Fortalece essas causas aqui presentes, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer acima de qualquer coisa pela presença do Senhor neste lugar. Pela tua presença hoje aqui, Pai. É isso que faz a gente estar aqui, Senhor. É por causa dessa presença que a gente vem. Se essa presença não tiver, não tem graça. Obrigado, Senhor, por esta presença. Por ainda vires aqui, Senhor, andar entre nós, Senhor. Não deixa ninguém sair daqui sem sentir essa graça, Senhor. Não deixa ninguém sair daqui sem ser abraçado pelo carinho, Senhor. Sem sentir no peito esse amor e essa vida que preenche tudo. Porque nesse momento, o Senhor cura o corpo e a alma. É nesse momento que o Senhor põe de pé. É nesse momento que o Senhor abate o exaltado. Que o Senhor desarma as malignidades caladas, os ódios secretos. É nesse momento que o Senhor corta a rebelião pela raiz. É nesse momento que o Senhor separa aqueles que vão tumultuar e não vão. É nesse momento que o Senhor limpa o engano, Senhor. Oh, meu Deus. E faz os teus filhos entenderem, meu Pai, que aqui tem verdade, a tua palavra, que o Senhor está nesse lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Desfaz os planos do inimigo sobre a vida de cada um aqui, Pai. Oh, Senhor, eu quero que o Senhor limpe este bairro, esta cidade, Pai. Eu te peço, Pai. Limpa essa cidade das caricaturas de evangelho que se instalaram aqui neste lugar, Pai. Limpa esta cidade da malignidade que disfarça de santo, Pai. Limpa essa cidade de gente que vem para tirar o teu povo, meu Pai, da tua presença. Limpa essa cidade, meu Pai. Limpa essa cidade, meu Pai, de pessoas que vêm para machucar, destruir, Senhor. Protege, meu Pai, as suas ovelhas que estão aqui, meu Pai. Que elas fiquem aqui, se alimentem, Senhor, cresçam, meu Pai. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que eles rejeitem com alegria, meu Pai, as iguarias do rei, meu Pai. Que eles possam dizer: eu tenho pasto, eu tenho onde comer, eu tenho um abraço. Em nome de Jesus, Pai. Que eles não saiam daqui, meu Pai, com dor na alma, Pai. Em nome de Jesus. Os inimigos do reino vão desaparecer em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Eles sairão envergonhados. Eles sairão envergonhados, como diz a tua palavra. Que a tua palavra seja estabelecida sobre os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.